Salve, salve você que nos ouve, esse é o podcast Matite Vôminos, finalizando a primeira temporada em grande estilo. Esse que foi um ano de muitos matites, trocas de ideias e aprendizado positivo. Enquanto nos preparamos para a próxima temporada, separamos os episódios que vocês mais curtiram para reprisar. Então confere aí o episódio 15 que fala sobre transformação, talvez um dos maiores ensinamentos que tivemos no ano de 2020. Foi a capacidade e necessidade de nos transformarmos. Enfim, aproveite e um ótimo matite para você. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vôminos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Bora lá, meu querido. Muito bom até agora, mas vamos continuar que tem mais coisas pra gente falar. Temos um ouvinte chamada Mônica. Ela é da cidade de São José do Bonfim, na Paraíba. Essa cidade fica a 270 quilômetros da sua capital, que é João Pessoa. E disse que vem nos acompanhando desde o episódio 9. Mas, segundo ela, o episódio favorito é o episódio 3, quando falamos de totalidade. Então, se você está chegando agora, faça como a Mônica. Dê aquela maratonada básica, vá lá no episódio 0, saiba quem sou eu, quem é o Helder, o que é Matite Vôminos, qual é o significado dessa palavra, por que usamos tanto o termo meu matite, seu matite, nosso matite. É bem bacana, beleza? E daí, voltando aqui na mensagem dela, ela nos agradece, nos manda um grande abraço e beijo em nossa família. A mesma coisa, Mônica, grande abraço para você, beijos na sua família. E ela deixou pra gente o seguinte, que ela se apaixonou pelo autor brasileiro Ciri Prembaba, que ela não tinha conhecimento, assim como outros autores que a gente vem citando ao longo dos episódios. Ela diz também que deu uma maratonada básica em alguns títulos do autor Ciri Prem. Nos sugere um livro dele também, chamado Amar e Ser Livre, do mesmo autor, que eu já estou lendo desde quando recebi essa mensagem. E é fantástico, realmente vale muito a pena. E uma das citações do livro, ele diz o seguinte: a mudança é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Então ela nos pergunta se, baseados em nosso matite, a mudança é inevitável e o sofrimento é de fato desnecessário? Vou começar respondendo antes de passar para você, Helder. Já falamos disso em outros episódios, o quanto a mente nos engana, o quanto sofrer é opcional para algumas coisas. Realmente, hoje, falando da mudança e da transformação, resgatamos o meu período de psicoterapia e que, de fato, não é fácil. Tem um livro chamado O Profeta, do poeta Gibran Khalil Gibran, e que é fantástico. Eu também indico para vocês, se estiverem de boa aí e quiserem ler, vale muito a pena. E o Khalil Gibran, ele diz o seguinte, que a dor é pedagógica. Então, às vezes, isso que está doendo agora, para a gente, pode ter um peso muito maior. E ele faz uma comparação com a semente. Vamos imaginar uma árvore muito frondosa, que traz sombra, que traz segurança para as aves, inúmeras coisas. Será que aquela semente não sofreu no momento em que ela se rompeu? Será que crescer também não dói? Se o cabelo cresce, a unha cresce, por que você não vai crescer? Vamos ressignificar esse crescer em transformar. Imaginemos uma das peças incríveis do corpo humano que vem a ser o cérebro. Recentemente, um dos meus estudos, eu cheguei até o Daniel Goleman e ele faz uma referência interessante que ele diz o seguinte: o cérebro humano, ele tinha menos de 300 gramas quando começou a ser estudado. E essa transformação, hoje um cérebro humano de um tamanho regular aí, ele vai pesar um pouco mais de 1 quilo. Cara, então são 3 vezes mais.
Primeira vez que eu tive contato com meditação, disseram, olha, não pense em nada. E eu achei que eu era um fracasso na meditação, porque eu fiquei pensando em não pensar em nada. E de tanto pensar e não pensar em nada, eu não parava de pensar e só ficava pensando. E aquilo foi me fadigando tanto, fadigando tanto, fadigando tanto que eu acabei dormindo. E daí eu achei, em algum momento, que, situação número 1, eu não sirvo nem para meditar. Situação número 2, eu devo ter meditado tão bem que eu acabei dormindo. E daí uma das falas que você tem também, que a gente sempre vai pensar no pior, né? Então, eu não pensei que eu estava muito bom ao ponto de conseguir dominar a minha mente e conseguir adormecer. E eu pensei no quê? Olha que droga, eu não sou capaz nem de meditar. Então, vamos com calma e devagar. O porquê de fato a minha mudança incomoda tanto as pessoas, ou porquê a minha transformação incomoda tantas pessoas. Em uma das muitas conclusões que eu cheguei, foi a seguinte: aqueles que estavam se queixando era porque perderam a rédea, perderam o domínio sobre mim. E eu vou finalizar a minha fala com uma das primeiras falas de hoje. Transformação para poder existir. Não estranhe. Fala você, meu querido. Nossa, que legal, Adilson. Bacana o pessoal interagindo com a gente, mandando perguntas, ajudando a gente a fazer a pauta dos episódios. Isso é muito legal. A gente quer agradecer muito a Mônica, que entrou em contato, que mandou essa citação do Siri Prembaba e essa pergunta para nós. Muito legal. Obrigado. Beijos aí na família, né? Usando o bordão aí do Adilson. Muito legal. Bom, eu interpreto da seguinte maneira essa citação aí do Siri Prembaba. A gente dizer que o sofrimento ele é desnecessário pode soar como a impressão de que a gente não precisa sofrer com as consequências, com as consequências naturais das coisas que acontecem com a gente. E eu particularmente não acredito nisso, e eu acho que não é isso necessariamente que o Siri Prembaba está querendo dizer. Quando ele diz que o sofrimento ele é desnecessário, eu acredito que ele está querendo dizer que o sofrimento eterno é desnecessário. Porque não tem como acontecer alguma coisa com a gente ruim, vamos colocar assim, e a gente não sofrer. É inevitável. O sofrimento ele faz parte da vida. Eu acho que o problema da nossa sociedade hoje, um deles, né, é que nós queremos banir o sofrimento a qualquer custo. A gente não quer ter nada de sofrimento, sofrimento zero. E não tem jeito, o sofrimento ele é parte da vida, ele é estruturante, ele ajuda o nosso matite, o nosso aprendizado. Então o sofrimento ele faz parte da existência, faz parte da vida. Então a gente precisa sim de momentos de sofrimento para a gente poder evoluir, aprender, crescer algumas coisas. É lógico que ninguém quer passar por tragédias, ninguém quer passar por problemas na vida. E tem coisas que realmente são tragédias e não vamos aqui louvar a tragédia. Tragédia é tragédia, desgraça é desgraça e tem que estar nos seus devidos lugares. E elas geram sofrimento sim. Agora, viver imbuído nesse sofrimento eternamente é desnecessário. Né? O sofrimento ele vai caminhar com a gente até certo ponto e depois de certo ponto é necessário que ele nos abandone ou que nós o abandonemos. E aí que eu acho que entra a citação do Siri Prembaba, que ele quer dizer, né, de olha, você vai sofrer sim, cara, não tem como não sofrer, mas continuar sofrendo é desnecessário. Você pode sim evoluir, crescer, ressignificar aquela situação e o sofrimento cessar. Não quer dizer que você vai deixar de lembrar daquela situação, não quer dizer que aquela situação vai deixar de existir ou que você vai negar o que aconteceu. Não é nada disso, é colocar as coisas no seu devido lugar. Aconteceu, foi uma tragédia sim, poderia ter sido diferente. Se tem algum culpado pelaquela tragédia, aquela pessoa ainda é culpada e tudo mais. A questão é a mudança que acontece em mim. Eu não vou deixar aquela situação me machucar mais. Ela está no devido lugar dela, né? Ela tem o devido respeito, a devida atenção, mas ela não precisa me ferir mais, né? Porque às vezes a gente quer manter o sofrimento, porque enquanto a gente mantém o sofrimento, a gente tem a falsa sensação de que aquela situação ainda existe, que aquela situação ainda vive, né?
Então, por exemplo, se eu perdo alguém que eu gostava muito, né? Perco alguém que eu gostava muito, seja porque, sei lá, terminei um relacionamento ou porque a pessoa morreu mesmo. Então me manter sofrendo por aquela situação, eu tenho às vezes a ideia de que eu estou mantendo a memória da pessoa viva, né? Que eu estou mantendo aquela situação viva. Então, assim, eu continuo remoendo ali aquele término, vendo as fotos e lembrando e relembrando e chorando por aquele relacionamento que acabou. Ou então eu vivo ali sofrendo por aquela pessoa que morreu e tudo mais, e relembrando. E não é E aqui eu não estou falando da nostalgia ou do respeito, da lembrança boa, né? De quando a gente fala, poxa, cara, tinha uma pessoa, ela era tão legal e tal. Eu não estou falando disso, eu estou falando do sofrimento mesmo, como se uma pessoa psicologicamente se automutilasse para manter aquele sofrimento. Enquanto eu sofro, aquela situação ainda vive. Seria mais ou menos assim. E aí, a gente pode falar um pouco, né, das mudanças que acontecem na nossa vida sem a gente esperar.